você aí estar à frente do que as notícias também colocam. E há alguns dias nós estamos trazendo também informações sobre as possíveis estratégias do PT aqui para o estado de São Paulo. O ex-ministro José Dirceu defendeu que o ministro da Fazenda do governo Lula, que é o Fernando Haddad, seja candidato ao governo de São Paulo. Danúbia Braga, quem traz as informações ao vivo. Mais uma vez, Fernando Haddad sofrendo publicamente essa pressão, agora por parte de um dos fundadores do próprio PT, Danúbia. Exatamente, que inclusive disseram que não existe pressão para que seja Haddad, de que ele não está sendo pressionado, viu, Beatriz? Olha, a gente até trouxe hoje também um trecho aqui no Jornal da Manhã, né, do presidente Lula falando sobre a importância de Fernando Haddad aqui em São Paulo, dizendo que ainda vão conversar. E aí, justamente na fala ali durante a comemoração de 40 anos do PT em Salvador, José Dirceu aproveitou para dizer, então, de que sempre defende há muito tempo a candidatura de Fernando Haddad a governo do estado de São Paulo. Disse ainda que o estado de São Paulo, ele é quem define as eleições, inclusive aproveitou ali para relembrar que em 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu aqui em São Paulo. Ele também defendeu a manutenção de Geraldo Alckmin como vice de Lula, também agora na corrida presidencial em 2026. Segundo ele, a aliança entre Lula e Alckmin foi um pacto político com a sociedade brasileira, que seria importante manter, então, neste ano, em 2026. Ele avaliou que é, então, uma chapa forte. José Dirceu, inclusive, que voltou ali a ganhar protagonismo em 2025 e esse ano deve disputar como candidato deputado federal nesse ano de 2026. José Dirceu não é o único, né? Apesar de falarem publicamente que não tem pressão, que o Haddad está tranquilo, que não precisa se preocupar, Haddad dizendo que não quer concorrer, não existe nada dessa pressão, só que tem mais gente poderosa dentro do partido querendo influenciar, sim, essa candidatura. Quem que agora também se pronunciou sobre isso, Danúbia? Pois é, aproveitando esse evento, ontem mesmo Edinho Silva disse que Haddad pode ser candidato ao que ele quiser aqui em São Paulo e que é só preciso ter uma conversa, um diálogo importante sobre o papel que cada um vai cumprir nas eleições de 2026. Ele, inclusive, aproveitou ali para diminuir as especulações dessa pressão que Fernando Haddad vem sofrendo, disse que não existe pressão sobre isso, não há por que pressionar Haddad. O que existe é a necessidade de um diálogo para entender a responsabilidade e o papel que ele poderá exercer no processo eleitoral. Essa foi a fala, então, de Edinho Silva, declaração dada também durante a festa de aniversário do PT. Ele também comentou sobre as eleições desse ano, fez ali um elogio também ao senador Rodrigo Pacheco, classificando como um dos quadros mais preparados para o Brasil e defendeu que é importante dialogar. Também aproveitou para elogiar Geraldo Alckmin como vice de Lula e reforçou que Haddad não está sendo pressionado, mas de que neste ano é preciso diálogo para definir bem o papel de cada um nessa eleição de 2026. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Danúbia Braga. Vamos trazer esse assunto para análise. Roberto Mota, Lucas Merreiro já conosco aqui ao vivo. Mota, a gente observa essa frase aqui, né? Que em todo momento, tanto o Lula quanto os diretores do PT falam que cada um tem o seu papel nessas eleições e cada um vai cumprir com esse papel. O papel de Fernando Haddad aqui para o governo do estado de São Paulo seria realmente avançar para conquistar, quem sabe, aí votos e superar Tarcísio de Freitas, ou é mesmo construir o palanque para garantir cadeiras no Legislativo, na sua avaliação? É uma dúvida difícil de se esclarecer, a Bia, porque o ministro da Fazenda, se ele for candidato, ele vai ter diante dele um número de derrotas eleitorais recentes, né? Ele perdeu uma candidatura à prefeitura, depois perdeu uma candidatura à presidência da República, depois perdeu uma candidatura ao governo do estado. E há dúvidas se o desempenho dele no Ministério da Fazenda é reconhecido como bom pela maioria da população. Então fica a pergunta, exatamente o que
o ministro da Fazenda traria para a disputa eleitoral. E aí talvez a gente esteja diante de uma das diferenças marcantes entre a direita e a esquerda. Na direita existe grande pluralidade e diversidade de projetos políticos e muita autonomia. Na esquerda, todo mundo marcha unido. Se a ordem veio, você tem que cumprir. E acabou. Herrero, seria interessante e até relevante para Fernando Haddad receber o apoio assim explícito de José Dirceu, que é um nome já tão conhecido por condenações em esquemas de corrupção lá atrás? Eu acho que não muda muita coisa, nem pelo bem, nem pelo mal, né? A gente sabe muito bem todos os esquemas, supostos esquemas, né, do José Dirceu, e ele apoiar ou não o Haddad também não vai fazer grande diferença. A gente já sabe até, inclusive, que o José Dirceu tem pressionado o Haddad nos bastidores para que saia candidato. E aquilo que eu já falei uma vez e retomo aqui para vocês, o Haddad, talvez ele tenha que sair mesmo, ele vai ter que se sacrificar pelo partido dele. O Haddad é uma pessoa que tem a sua trajetória política marcada pelo fracasso. Foi um fracasso como ministro da Educação, teve aquele escândalo do Enem na época dele, foi um período em que se aumentaram consideravelmente, viu, os investimentos na educação, e mesmo assim ele entregou números piores. Foi um fracasso para se reeleger para a Prefeitura de São Paulo, perdeu em todas as zonas eleitorais, perdeu no primeiro turno, foi um fracasso para obter a presidência da República, perdeu para Jair Bolsonaro, foi um fracasso como governador, ao tentar ser governador do estado de São Paulo, não conseguiu, e agora é um fracasso como ministro da Fazenda, né? Só consegue achar como solução para os problemas fiscais do Brasil ficar aumentando imposto, e mesmo assim estamos num déficit recorde, desde 2014, 2015, a gente não tem um déficit tão gigantesco como no Brasil agora. Então ele vai ter que servir de alguma coisa para o partido dele, talvez se sacrificando para uma eleição perdida, né? Mas para o PT não ficar sem lançar nenhum candidato, que seria ainda mais humilhante. E olha, o presidente de Cuba